Próxima estació, Catalunya. A gente aprendeu a se priorizar, a colocar os nossos limites, a cuidar da nossa própria paz. Mas em algum momento isso pode ter ido longe demais. Próxima parada, o ponto em que o autocuidado deixa de ser apenas cuidado e começa a afastar as pessoas. Eu sou a Ju. Eu sou a Amanda. Eu sou a Manu. E bem-vindas a mais um Teen in the City. Eu sempre travo. Tá bom. Vambora. Gente, a gente falou muito no episódio anterior sobre autocuidado, né? Quando essas pequenas melhoras na vida que a gente faz pra centrar mais na gente, pra olhar mais os incômodos. Mas eu acho que tem um ponto aí no meio disso, fazendo aqui o advogado do diabo. Tem um ponto nisso que a gente começa a se afastar dos outros e focar tanto na gente que deixa de ser saudável, sabe? Eu queria saber de vocês, assim, se vocês já passaram desse ponto, se vocês já se sentiram que estão se afastando dos outros. Eu acho que isso tá muito relacionado, na verdade, com a nossa geração. Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que a maneira como a gente consome conteúdo acabou refletindo muito na maneira como a gente se relaciona também. Sim. Então, é tudo muito rápido, é tudo muito superficial, é tudo muito no imediatismo. As pessoas não... Tipo, se deu algum problema, eu vejo muito amizades hoje em dia que acabam não trabalhando o problema. E amizades, relacionamentos, de maneira geral, né? Eu acho que tá tudo muito líquido, sabe? Aí relacionamento líquido, mas acaba sendo um pouco disso mesmo. Porque é isso, eu tenho essa sensação de que as pessoas acabam priorizando do tipo... Ai, eu não vou fazer isso porque a minha energia... Ou ai, porque... Sabe, de ceder um pouco pra fazer também pelo outro, porque é importante pro outro também. Então, eu acho que nesse sentido, as coisas estão um pouco relacionadas, sabe? Eu entendo muito também. E eu acho que, igual o ponto que você falou do mundo que a gente tá vivendo hoje em dia... Tudo é muito sobre você toda hora. E a gente esquece que a gente vive num mundo, em uma sociedade que a gente tá, né, dentro de uma sociedade vivendo com outras pessoas. E o ser humano, ele foi, né, a nossa essência é de compartilhar. De uma troca, né? É de trocar, senão não faz muito sentido, sabe? Tem igual aquele filme que, eu esqueci o nome agora, mas é que o cara, ele entra numa van... E quer viver a vida dele meio que sozinho, assim. Into the wild. Que ele fala, né? A felicidade verdadeira. A felicidade não é verdade. Compartilhada. Exato. E é muito isso, porque a gente fica só na gente, e esquece que a gente tá inserido numa sociedade, que o objetivo são as trocas e essas trocas reais de compartilhar, né? Não, isso realmente não dá. Isso é muito triste, porque a gente vê muitas conversas, assim, muitas vezes que falta uma escutativa. Parece que às vezes você tá falando com uma pessoa e ela vai, tipo... Ela tá falando, mas ela não... Sim. É assim, ela pergunta como é que você tá, mas só esperando a vez dela de falar... Não, eu tô bem e me aconteceu isso. Ou, ai, o meu tá melhor. Ou, nossa, aconteceu isso comigo. Nossa, mas relaxa, porque comigo... Aí já volta, sabe? Tipo, tá a briga de ego, né? Mas parece uma... Eu não sei, eu tenho uma sensação de que muitas vezes você entra, né, de entrar assim, em certas conversas que é uma busca inconstante pelo protagonismo e pela atenção. Mas não é uma amizade de verdade? Ou um relacionamento, uma conexão verdadeira? E também com a cultura do wellness agora mesmo, que isso acabou sendo potencializado muito. Na era de Manu City, essas outras influencers. Não falando mal da Manu City, nada disso. Mas acho diva, mas... Do mundo que elas estão do inseridas. Mundo, que até, usando o próprio exemplo da diva Manu City, ela mesma fez um vídeo um tempo atrás, não vou lembrar quando, porque eu não sigo assiduamente, mas eu vi, assim, perdido, chegou na minha For You, dela falando que ela mesma ficou tão focada na overperformance dela, de tipo acordar 4 da manhã, 4h30 e fazer 50 mil coisas, e aí estudar pra medicina. Ela passou em medicina na época. Ela falou que ela ficou tão focada que ela acabou perdendo, tipo, algumas amizades, deixando algumas coisas que eram importantes, e que agora que ela já tem, tipo, os trabalhos dela, sei lá, né, fatura milhões aí por ano, ela percebeu isso, que, tipo, tinha conseguido o que ela queria no dela, sozinha, mas ela tinha perdido nesses anos muita coisa. E ela falou que agora tava tentando repor isso. E, tipo, anos depois, sabe? Então, eu acho que é legal mesmo da gente poder ver as pessoas que, por mais bem-sucedido que você seja, não adianta você só ser bem-sucedido. Se no final das contas, você vai voltar as pessoas que você vai compartilhar isso ali depois, né? Exato. Acho que para de fazer um pouco de sentido, né? Assim, você vê que você tá fazendo coisas tão legais, tá indo tão longe, mas fica, assim, um vazio. Fica vazio. Fica, né? Perde um pouco de sentido.
Você vai fazer isso, tipo, legal. E vai comemorar com quem? Vai celebrar Porque com quem? afinal, Vai quando a ter gente quem no final consegue das uma contas? conquista, tem aquele sentimento do cheguei e agora. Tipo, a gente conquistou. Aí você já fica com aquele sentimento de cheguei e agora. Aham. Pelo menos quando você compartilha com alguém, esse sentimento ele é estendido de comemoração, de outras tantas coisas que só o meio social permite, realmente. Exato. E eu acho que uma coisa que vocês duas falaram desse meio social que a gente tá inserido, de, assim, toda hora tá te forçando a cuidar extremamente de você, né? Uhum. Assim, toda hora, blinde sua energia, sei lá, se mantenha calma. Igual a gente muitas vezes também fala aqui no episódio, tipo, Pra sua energia. de tentar ajudar as pessoas e se autoconhecer também. Todo esse mundo muito voltado pro eu toda hora, eu acho que tem que olhar pra isso também. Perde a essência, né? A coisa bonita tá exatamente nessa troca. E eu acho que, na verdade, quando a gente fala de autoconhecimento, a maior ferramenta é se relacionando com o outro, porque é aí que você aprende muito mais sobre você, né? Porque sozinho tá todo mundo bem, né? No fim das contas. Realmente. Exato. E também eu acho que outra coisa muito importante é que a gente aprender a viver com desconfortos, sabe? Não é... A vida, ela não te pede pra toda hora você estar confortável. Não Você é não evolui confortável. assim, né, Ju? Exato, você não evolui. Não é confortável que você vai tendo relações legais e profundas. Você tem que passar por desconfortos. Você tem que... meu momentinho aqui, tá, vou ficar na minha... Não é só isso, sabe? Óbvio que tem momentos que pedem isso. De você parar, de você voltar pra si mesma, de você, né, fazer o seu momento, igual a gente falou no episódio anterior, de você... não sei, ver um filme sozinha, fazer seu skincare sozinha. Óbvio que esses momentos são importantes, mas focar também nos desconfortos que são essenciais para a nossa vida. Eu acho que a balança disso tudo estar bem consigo mesma para você poder cuidar dos seus também. Mas aí é isso, muitas vezes a coisa passa do cuidado e acaba sendo um pouco de egoísmo, né? Eu acho que a palavra é um pouco essa, na verdade. E isso a gente, às vezes, nem é tão na intenção. Às vezes não é nem proposital. Mas com a correria do dia a dia, igual o exemplo que a Manu deu da Manu City. Ela veio perceber isso agora. E essa é a pior parte, né? Você normalmente só se dá conta de tudo que tá acontecendo Depois que passou. depois perdeu, porque você começa a ver os resultados das suas ações, né? E aí você vai notando, tipo, peraí, tem algo errado e às vezes eu não tava só cuidando do meu bem-estar. Eu, na verdade, estava me privando de ter uma troca que é muito bonita. Eu acho que a pergunta aqui, mais ou menos desse episódio, seria: eu tô evitando o desconforto a todo custo? Ou eu tô me priorizando, entendeu? Mas eu acho que não é nem só desconforto, Gil. Não é só nenhum desconforto, mas eu acho que o desconforto molda muito pra onde você vai, entendeu? Por exemplo, você não quer sentir esse desconforto. E aí ele te molda a não relacionar com tal pessoa. Ou a não fazer tal coisa. Ou a não ir no programa que você marcou, mas você não quer ir. Mas as Não pessoas... vou porque não talvez vou alguém tá fazer algo contra a minha vontade. Exato, alguém tá precisando de você ali, entendeu? Por isso que eu falei tanto de desconforto, porque eu acho que a gente tem que olhar pra isso. Porque a vida não te pede toda hora pra estar confortável. É esse meu ponto, entendeu? Sim. Não faz sentido. E eu acho que relacionar é muito de saber se doar, saber ceder também. Quantidade de vezes, né, que a gente, assim, não tá tão afim, igual você falou. Eu não tô tão afim, mas eu vou, porque eu sei que é importante pra outra pessoa. Do mesmo jeito que vai acontecer o contrário em algum momento. Mas é importante você saber doar pra quem é importante pra você. E aí também é um autocuidado. Eu acho que quando você faz o bem pro outro e a pessoa é importante pra você, não deixa de ser um autocuidado, Totalmente. sabe? E aí é um pouco disso. Mas aí eu tenho uma pergunta pra vocês, porque às vezes eu fico me questionando, às vezes, será que é só um descuidado, você ser um pouco assim, egoísta, ou isso acaba sendo um pouco da personalidade da pessoa? Como você interpreta? Eu, normalmente, acabo tendo a tendência de acreditar que é um pouco da personalidade da pessoa. Pelo menos pelas experiências que eu já tive, assim, quando eu me senti um pouco... não é abandonada muita palavra, mas não recíproca. Recíproco. Recíproco, né? Quando você age, você não vê tanta a reciprocidade. Aí, obviamente, eu tenho essa tendência também. Eu acho que você comentou isso, né, Ju? Que quando você tem essa situação,
você vê que não teve essa compatibilidade de entrega, e você se afasta. Acho que você comentou isso em algum momento. Sim. Eu ia tocar nesse ponto, porque para algumas pessoas não é tão óbvio você se doar. É muito de vivência e de educação e de onde você foi inserida, onde você cresceu, né? É tudo isso que te forma. Então, eu acho que para muitas pessoas não é óbvio você se doar e tá lá. E não é prioridade para muitas pessoas. E tá tudo bem. São jeitos diferentes. São jeitos diferentes, né? E eu acho que é justamente isso. Você encontrar as pessoas ali que são parecidas com você, né, nessa questão. Porque é muito ruim você tá numa amizade, você tá num grupo que não tem reciprocidade, entendeu? Você tá lá entregando, você tá lá pra pessoa, você tá lá se doando. E quando você precisa, não tem ninguém. Então, é esse o ponto, assim, sobre personalidades e jeitos de interagir, né? Eu acho que isso é o ponto principal, assim, a ser olhado. Se a pessoa tem esse valor igual a você, né? Sim, eu acho que sim. E também, eu acho que pode ser um mix também da personalidade e do valor também. E uma coisa que bom, já que a gente tá aqui morando fora, né? Eu tava pensando muito nisso também. Isso também é muito relacionado com morar fora, né? Tem muita gente que, tipo, você chega aqui fora, você não vai ter amigos, obviamente, né? Ninguém conhece ninguém. E a gente já falou isso em outros episódios, que você tem que se esforçar. E tem muita gente que realmente não se esforça. Totalmente. Então, tipo, você tem que estar presente. Você tem que ficar, às vezes, abrir mão um pouco. Óbvio, igual a gente tá falando agora, não é 100%, né? Não é que você tem que deixar a sua vida de lado pra estar presente pelos outros. Mas você tem que estar disponível para as pessoas que você tá conhecendo e criando os laços aqui fora, por exemplo. Então, isso muito centrado no eu, se você ficar assim, aqui fora, só pensando em crescer, na verdade, pra você crescer aqui fora, você tem que estar conectado. E Saber não se só relacionar. focado em você mesmo. Você mesmo vai conseguir crescer quando essas conexões começarem a, tipo, triunfar. Mas de uma forma natural. Não porque você tá forçando a ser uma pessoa falsa ou porque você tá fingindo ser alguém que você não é. Mas porque você tá ali por essas pessoas e as pessoas vão estar ali por você também. E elas vão te fazer crescer, né? Total, amiga. Eu acho que aqui, como a gente tá longe da nossa família, as pessoas que a gente faz, né, as novas amizades, são quem a gente tem. Então, você falou tudo, assim, porque você tem que mostrar mais esse lado seu do estar lá para outra pessoa. Não quer dizer que você não é assim, mas realmente você tem que estar mais ainda do que você é pelo outro, né? Então, eu acho que eu concordo muito, assim, a gente vê isso muito aqui fora, né? Morando fora, esse cultivo a mais das relações. Sim. Cultivo ou não também. Porque Porque tem gente que liga o foda-se total, mas aí vai ficar sozinho. Aí acontece isso, sozinho, é difícil. Uma coisa que eu ia perguntar também é como vocês... Assim, eu pelo menos vou falar da minha experiência, tá? Muitas vezes eu me questiono, eu me policio. Inclusive, é uma das coisinhas que estão ali no meu planner, quando eu sempre gosto de prestar atenção em coisas que eu gostaria de fazer mais, né? Tipo, pra policiar e tentar sempre ir pro caminho de como eu gostaria de estar cuidando dos meus, das coisas que eu acho que são minhas prioridades, porque pra mim minhas relações são prioridades. Então, é muito mais fácil eu, quando tô presente, por exemplo, com vocês aqui, eu ter esse tipo de cuidado. Mas quando eu tô longe, eu normalmente não mando 100%, sabe? Aquela mensagem de cuidado. Aí, como você tá? Mandando notícias. Sabe fazer aquele check-in na pessoa? Então, eu me policio muito pra... E às vezes, não, essa parte eu acho que já não chega nem a ser tanto egoísmo, mas eu acho que a vida também vai te levando. Então, por isso que eu perguntei pra vocês sobre personalidade, porque eu acredito que sim, seja... um pouco dos princípios. E, na verdade, muito, né? Eu diria que, assim, 70%, 80% acaba sendo da personalidade, dos princípios da pessoa. E valores, né? Mas eu acho que também vai muito da vida. E é aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e se policiar e tentar, de fato, cuidar pra coisinha não passar, porque... interpretações também, né? Mas eu acho uma coisa, amiga. A partir do momento que é prioridade pra você... e você tem esse valor na sua vida como prioridade de cultivar as relações, nada, tipo assim, nenhuma rotina cheia da sua vida vai te tirar disso, não, né? 100% não. Então, eu acho assim que, claro, tem fases da vida que a gente tá louca com mil coisas. Ainda Todo mais mundo tem. Fora, né, gente? Ainda mais morando fora. A Todo vida mundo adulta tem. já é assim, a gente já tem 1 zilhão de coisas. Então, às vezes, você tirar... Foi o que eu falei uma vez. Eu sempre, quando eu tô no caminho dos lugares, é meu momento de pegar e mandar essas mensagens. Tipo, ter esse cuidado com
os meus que não moram perto. E é uma coisa que total. acontece, assim, naturalmente, mas quando eu digo, assim, de me policiar, é pra não deixar a rotina me levar, entendeu? Senão realmente afasta muito, né? É, a quantidade de amizades, assim, que acabam... E não é nem que tem perdeu razão. o carinho, é só que você afastou mesmo, mas por conta da vida. E isso pode acabar acontecendo e muitas das vezes não foi egoísmo. Uhum. Então, acaba sendo voltada, centrada no que tá acontecendo comigo. Mas aí eu acho que a gente entra também num outro nuance da coisa, né? Sim. Eu acho também outra palavra muito importante a ver com tudo isso é empatia. Sabe? Não é só pensar, tipo, eu quero ser tratada como eu gostaria de ser tratada. Não é só isso. É você se colocar no lugar da pessoa, sabendo é que a verdade. pessoa é totalmente diferente de você. Cada história é uma, né? É, Não dá pra exato. você fazer e pensar do tipo, nossa, que é minha verdade absoluta. Não, cara. É. Se bota ali no lugar do outro, tenta interpretar. É. E é muito doido isso, mas eu desde, assim... Eu sempre vinha pensando muito nisso, do tipo... quanto mais você sabe pela pessoa, você pode não gostar dela, mas você consegue ter empatia, muitas vezes pela história que ela levou, por todo o histórico e pela maneira como ela foi criada, pelas coisas que ela de fato passou, a história dela. Você acaba tendo um pouco de empatia independente da pessoa, eu acho que você consegue ter um mínimo de empatia sabendo de tudo o que ela passou, a trajetória dela. Exato, eu acho que ter isso em mente, assim, a empatia, ela nos ajuda muito a relacionar, né, na vida. Porque você começa... Você nunca vai entender 100% a pessoa, porque você não teve as vivências dela e nem Exato. passou pelo que ela passou, né? Mas esse começo, assim, de você calçar o sapato da pessoa e tentar olhar pelo olhar dela, te ajuda muito, né? A conviver melhor e ter uma relação melhor com as pessoas. Então, sempre que... Assim, eu vejo que eu tô me afastando da pessoa por algum momento ou por alguma coisa, eu tento fazer esse exercício comigo mesma, sabe? De fazer a empatia e me colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Sim. Eu também queria comentar que nem sempre dá pra ficar 100% disponível, né? Óbvio. Exato. Igual, tipo, amizades que estão longe também. Tipo, é muito difícil, porque a gente tem as amizades daqui, que a gente tenta manter no dia a dia pra sobreviver aqui, né? Aí tem as coisas do nosso dia a dia, nossos problemas. Então, muitas vezes, algumas amizades que estão fisicamente longe acabam sendo não deixadas de lado, não é essa palavra, mas tipo... Não tão priorizadas. Frequentes, não tão frequentes o check-in quanto deveria ser. Porque a gente não vive no mundo ideal, né? Tipo, a gente vive no mundo real. E não ideal. Se fosse ideal, o check-in seria o quê? Semanal, sei lá, mensal, não sei, entendeu? Ligar toda vez de FaceTime, ficar lá. Mas não dá, né? Mas aí quando dá, é sempre importante lembrar alguma mensagem, estar presente de alguma forma. Eu também, né? Eu falho também nisso. E aí, quando eu lembro, eu também tento estar presente. Porque às vezes também eu tô surtando com as minhas coisas. Aí elas estão lá surtando com as coisas delas. Aí quando... É engraçado até, porque tem algumas amigas, tipo... eu sempre falo da Tuane, mas é porque... Ela é muito bom exemplo. Ela é um ótimo exemplo, mas é porque, tipo, às vezes ela tá surtando e eu tô surtando. Aí quando as duas ficam em silêncio, tipo, a gente sem se Já falar, sabe, a né? gente sabe que as duas estão surtando. Aí a gente volta a se falar daqui umas semanas, aí a gente... E aí? Tipo, aconteceu tal coisa, né? Sim, e aí, aconteceu tal coisa, né? Sim, sim. Então, tipo, a gente, de certa forma, se faz presente mesmo sem estar presente também, porque eu sei que... Eu amo esse tipo de amizade. bom, Sim, né? Você não tem que estar, tipo, 100% ali toda hora, mas quando Do você... maintenance, né? Mas quando você vai, assim, de novo falar com a pessoa, quando você vai conectar de novo, tá a mesma coisa. Isso é muito e bom não também, né? Não é castigo nem Não. nada. Porque, cara, sei lá, às vezes eu tô surtando e ela tá surtando e tá tudo bem, né? Tá todo mundo surtando. Não, mas eu acho que isso é muito normal mesmo, ainda mais na circunstância que a gente tá. Eu acho que o ponto de quando a gente fala que o autocuidado, ele vira egoísmo, é de uma maneira até meio silenciosa, assim. No exemplo que a gente deu, por exemplo, você vai conversar com a pessoa e você nota que, tipo assim, ela não tá nem discutindo. Ela só tá ali pra poder falar do dela. Pra chegar a vez dela e ela tomar as rédeas do protagonismo. Nem tá ali, né? Nem discuta. Ou nem tá ali, nem tá discutindo de fato. Ou, por exemplo, quando você vai falar, ela te escuta, mas ela começa, não. Mas eu entendo, já aconteceu isso comigo. Aí ela te interrompe e aí começa a falar... E não volta pro assunto e não volta seu, pro que é, assunto. né? E é muito comum isso, né? O meu. A gente vive e é triste isso. Porque foi o que a gente falou, acaba chegando num ponto em que as pessoas só se afastam. E ninguém vive sozinho, né? O que a gente falou no começo também. Tipo, qual que é o sentido de ficar só eu? Tipo, quantas vezes
eu já fui, assim, ter conversas e caiu nisso, sabe? Tipo, nossa, no Brasil eu também tenho várias pessoas que... É assim, a conversa é moldada na pessoa. É aquele momento que você chega num ponto da conversa e não sabe nem mais o que responder. A pessoa só fala assim, legal. Ok. Então, nossa, né? E é muito legal quando você encontra pessoas que realmente você vê que estão te olhando no olho, estão prestando atenção Estão e vão... interessadas, né? e você tá falando A, ela vai te responder com A e não com Y, sabe? Tipo assim que a conversa flui. Assim que é tipo, uma amizade profunda e com conexão de verdade pra mim, entendeu? Sim. E nem precisa ser só amizade. Tipo assim, o mínimo contato que você tem com alguém. Tipo assim, ninguém aguenta uma pessoa só falando dela mesma. Sim. De experiências próprias, vocês têm algum exemplo, assim, de algum contato, algum relacionamento, alguma coisa que deixou vocês, assim, de coraçãozinho muito quentinho, assim, do tipo, putz, que incrível, eu tenho essa pessoa do meu lado. Não sei se de repente vem alguma situação na cabeça de vocês. Eu acho que aqui fora o que me vem à cabeça primeiro é pensando no morando fora mesmo, né? Que é realmente as relações que a gente tem, as nossas, que a gente tinha falado já nos outros episódios, e que muitas vezes eu escuto e vejo várias pessoas que criam conteúdo online postando assim, que não conseguem conectar com outras pessoas morando aqui fora. E eu, de verdade, sinto tanto por essas pessoas, porque não sei o que seria da minha vida aqui fora sem as pessoas que eu tenho do meu lado hoje, sabe? Tipo, Sim, vocês total. e as outras meninas. Tipo, eu não sei, realmente. Eu não sei se eu aguentaria, talvez não. Então, eu sinto muito dessas pessoas que eu vejo criando conteúdo, pessoas que vão desabafar na internet e falam, cara, eu não consigo conectar com ninguém aqui fora. E eu vejo que, tipo, parte disso, dessa falta de conexão, é dessa falta de presença também. Você conhece muitas pessoas e você sabe de muitas pessoas sabem de você. Mas muitas vezes essas pessoas não fazem o esforço suficiente, ou às vezes você mesmo, né, não faz o esforço suficiente. Aí você tem que parar pra pensar também. Eu não sei, né, quem é você. Mas Total. de algum lado tá faltando, né? Então, Às vezes falta só essa reciprocidade, que é a palavra que a gente falou. Eu acho que molda a nossa conversa é a reciprocidade e a Exato. empatia, assim. Eu tenho um exemplo também de uma pessoa, amiga, que você perguntou. O meu tem a ver com desconfortos, assim. Porque eu acho que, por exemplo, isso que a Manu falou da pessoa não conseguir fazer conexões. Eu acho que envolve muito você julgar o outro e não querer ficar É um outro desconfortável lado, né? numa relação. pode ser. 100% Ju. Então, o exemplo que eu vou dar pra trazer mais pra realidade é sobre isso, assim, sobre desconfortos. Eu fazia mestrado, que eu não sei se eu já comentei sobre ele nos episódios, mas era um mestrado sobre organizações empresariais. E a gente sempre estava tendo dinâmicas de grupo nesse mestrado. E no começo do mestrado, pediam pra gente escrever o nome de quem a gente, no grupo, não queria trabalhar e das pessoas que a gente queria trabalhar. Tipo, isso Nossa. fazia parte da dinâmica, entendeu? Que loucura. E aí, tinha uma pessoa lá no meu mestrado que era de uma cultura, assim, muito diferente. E aquelas culturas, assim, que é sempre o homem, o homem, o homem. Ah, tá. Eu não vou citar, mas vocês podem imaginar um pouco. Então, eu, assim, me sentia muito desconfortável perto daquela pessoa. Eu falava, nossa, não é possível, eu não consigo, tipo assim, conversar, trocar uma ideia aqui com essa pessoa. E aí eu ia me afastando e tal. E aí eu coloquei o nome dessa pessoa, tipo, não quero trabalhar com ele e tal. E te botaram com ele, né? Não, aí, tipo assim, essa dinâmica era, no começo, era, tipo, séria. Ah, tá. Você ficava lá com quem você queria e tal. E aí, depois, no meio do mestrado, trocou. Todo mundo que eu não quis, eu fiquei no Teve grupo que das fazer pessoas. grupo. Não, mas, gente, isso Só que- castigo, eu acho. Mas, gente, calma. Foi muito melhor. Foi 1000 vezes melhor. Porque eu tive uma visão, assim, Que loucura. que eu nunca teria. As discussões foram muito mais ricas. Eu aprendi com ele. Eu tô falando já, ele. Eu aprendi com a Deu pessoa. pra saber que era É, um deu homem. pra saber Você que é um falou homem. que era da cultura masculina. Tá, é verdade. Mas é que eu não queria ficar. Mas tudo bem, agora eu já falei. Eu não queria de jeito nenhum trabalhar com ele. E foi a pessoa que eu mais aprendi. Não, surreal, assim. Tipo, ele mudou a minha visão pra muitas coisas. É que a gente vai colocando classificação das pessoas, às vezes não é nem isso, nem Não é nem isso? se deixa conhecer a primeira página Exato. e já Aí vai no- botando... Exato. Aí no momento que eu falei assim, tipo, deixa eu tentar, deixa eu calçar o sapato dessa pessoa aqui, deixa eu entender por que ele é assim. Todas as cortinas e muros foram caindo, entendeu? E eu falei,
meu Deus, ainda bem que eu tive a oportunidade de trabalhar com essa pessoa e eu abri o olho dele muito também. Ele me escreve mensagem até hoje, Querido. tipo assim, agradecendo e tal, por todos os conselhos e tudo. E eu também, tipo, então foi muito rico. Uma troca super legal. Uma legal, troca né? muito legal. E assim que aprofunda as relações, entendeu? Na Porque, vulnerabilidade também. se você Querer ficar lá, compartilhar. exato, se você ficar lá assim com pessoas que é muito igualzinho a você, é muito do seu jeitinho, eu acho que você não cresce totalmente. Não. É tipo fugindo um pouco assim do assunto, mas só pra vocês entenderem o tanto que você pode aprender e aprofundar com relações que você não espera e você não cultiva, e se você cultivar, você vai ver muito coisa legal. Mas, Ju, é exatamente essa coisa do tentar se colocar no lugar do outro, buscar saber a história do outro. Porque na primeira, olhar a capa, a gente não sabe o que tem de fato. Então, a gente só se afastar, às vezes a gente tá perdendo algo super legal. E a mesma coisa, eu acho que acontece com relações que são tão fracas, assim. Às vezes, a gente acaba conhecendo pessoas e, né, vai se conectando. Ou amizades também mudam. E acaba chegando num ponto em que o ego acaba sendo tão grande, qualquer probleminha é tão frágil que já não aguenta. Sabe? Aí você vê isso de afastamento. Mas eu acho, outra vez, já voltando ali, né? Eu acho que isso fala muito de como a nossa sociedade hoje se relaciona, consome e tudo mais. Hoje eu acho que as pessoas não trabalham mais. A gente vê relacionamentos de gerações antigas. Quantos casamentos... Assim, pelo menos eu tenho essa sensação do meu parâmetro, né? Da minha experiência, assim, de pessoas próximas. Casamentos de anos. E hoje em dia, a galera é muito fácil, sabe? Aí deu um problema. Por que eu vou consertar, sendo que eu tenho... Ah, não, eu tenho que priorizar meus anos de vida. Eu não vou ficar passando por sufoco. Mas era um sufoco, tipo... Para pra olhar, de fato, qual que era o problema? Será que, às vezes, uma conversa... Ou você tentar segurar ali e se ver que é uma intenção e um anseio de ambos trabalhar... Totalmente. E aqui eu não tô falando só de relacionamento afetivo, eu tô falando de amizade, eu tô falando de trabalho. Quantidade de gente, quem tem trabalho, já começa a reclamar e tipo, cara, então não trabalha, porque em todo trabalho você vai achar um BO. Se você for empreender, você vai achar BO também. Se você for começar a trabalhar com algo que você gosta, você também vai achar algo pra reclamar. Tudo Então, é difícil e escolha o seu difícil, né? Tipo, tudo é escolha difícil seu na vida, difícil. gente. E a resiliência, né, Gil? É difícil você, de fato, segurar a onda e passar pelas partes difíceis quando aparecem. Sempre vai aparecer, pelo menos eu nunca ouvi nenhuma relação de muito tempo que nunca passou por nada. Então, eu acho que é um pouco disso. Às vezes, esse autocuidado do tipo, não vou passar por isso. Eu acho que muitas vezes as pessoas... Eu brinco com uma amiga minha que a gente fala... As pessoas escolhem ficar nadando na piscininha rasa. Tipo assim, pra não ter problema, pra não ter desconforto, pra não ter que conversar sério, as pessoas ficam lá na piscininha rasa. Em vez de ir lá e mergulhar de cabeça, entendeu? E enfrentar tudo que você tem que enfrentar e aprender muito mais. Né? Exato. Mas e você, amiga? Você tem algum exemplo também de pessoas Cara, eu ia falar da minha mãe, mas a minha mãe, eu acho que é meio puxa-saco demais eu falar dela, porque é muito óbvio, né? Mas você já Porque a comentou mãe- comigo. Você comentou comigo uma vez que você tinha um amigo seu que era muito presente. Ai, cara, sabe? então, ó, a minha mãe, eu diria que é a minha pessoa, assim, eu acho que a palavra é altruísta. Ela é uma pessoa que se doa em todas as relações que ela se... Mas, assim, às vezes ela nem... Não que ela não se importe, mas, assim, a relação não é nem uma das prioridades na vida dela, mas ela se doa absurdos, porque... Ela é assim, é a personalidade dela, são os princípios dela. Ela gosta de fazer bem pro outro, é parte dela, né? Mas aí, pra eu não ser tão puxa-saco, eu acho que eu citaria o exemplo de um amigo meu, que ele é uma pessoa assim, eu conheci o Ala. Oi, Ala. Ele não sei se ele vai estar vendo isso, né? Mas eu conheci o Ala na Austrália. Cara, ele é da Arábia Saudita, né? Culturas completamente diferentes. E ele foi, assim, meu primeiro contato, meu primeiro relacionamento, assim, com alguém, uma amizade com alguém de outra cultura. E era incrível. O Alan, ele era doado, assim, pra qualquer pessoa. Todo mundo gostava dele de graça, porque ele chegava, ele levava bolo de aniversário pra quem fazia... Sabe? Tipo, umas coisinhas assim... E sempre super simpático e super generoso de pegar e ajudar. Ai, não tô entendendo isso, sentar do seu lado, não sei o quê. E eu lembro que muitas situações eu me sentia meio sozinha, né? De novo, morando fora, a gente tem essa coisa, igual a Manu tava falando. Mas ele me lembrava que eu não tava. E assim, eu tinha meus primos também me ajudaram muito, né? Comparando nada. Mas assim, o fato de eu estar falando de uma pessoa de uma cultura tão diferente... Total. que eu não tinha vínculo com ele nenhum. Ele era um amigo meu.
E ele fazia coisas assim, perrengues, coisas que eu falo, puta, me dava vergonha de pedir ajuda. A gente tem um pouco disso, né? Essa dificuldade de levantar a mão e bandeirinha quando precisa. E às vezes não fazia nem falta, ele só vinha e ele estava presente sempre, sabe? Você fala. Foi, eu acho que uma vez que ele é um exemplo que me aquece muito o coraçãozinho, assim, porque a gente tem essas amizades, né? Graças a Deus, a gente tem muitas. Eu acho que a gente podia estar aqui falando altos nomes, graças a Deus, muito afortunadas, mas quando a gente fala assim, eu quero ser assim, e ele não fazia por ter algo em troca. E também não era por ter nada em troca, ele de fato fazia porque era a pessoa que ele é. É a prioridade dele. Que é a prioridade dele, porque pra ele, igual ele falava assim pra mim, Bada, ele me chamava de Bada. Ele, Bada, if you are fine, I'm fine. Que fofo. Ele falava isso toda hora, era muito legal. E que bonito isso, né? Tipo, se você tá bem, eu também tô bem. Então isso, de novo, e linkando com o episódio anterior, é também um autocuidado. Você cuidar do outro também não deixa de ser um autocuidado. Essa sua história me lembrou também de uma outra coisa que, comparando com isso de morar fora, amizade, de você estar presente pela pessoa, se fazer presente e tal, que a gente acabou comentando aqui no episódio todo, mas eu já contei aqui num dos primeiros episódios, que era lá em áudio só, que eu conheci uma menina uma vez na frente da balada. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Barcelona. Eu conheci ela na frente da balada, ela era colombiana, ela tava sozinha e eu também. E aí eu virei pra ela e falei, oi, tipo, tudo bem e tal. Comecei a conversar com ela, falei, tô sozinha, você tá aqui sozinha também? Eu queria fazer amigas. Foi assim que eu conheci essa menina. E aí, quando eu tava aqui no início de Barcelona, eu saía bastante com ela, tipo assim, socialmente. Eu saía mais pra rolê e tal. Mas ela acabou começando a me chamar pra umas coisas dela, tipo, sei lá, eventos dela. Aí eu fui numas coisas dela, ela foi numas coisas minhas, a gente fez algumas coisas juntas. E depois ela ficou viajando pra 1000 lugares e tal. E só que daí eu lembro que foi legal que uma das últimas vezes que a gente tinha se reunido, tipo, a gente não se via sempre, mas sempre eu tentava estar de alguma forma meio presente pra manter a amizade, né? manter o vínculo, porque vínculo não se mantém se você não rega, né? Tipo, realmente. E aí ela também. E aí eu lembro que ela falou assim, é legal porque a Manu tá sempre presente. E aí eu fiquei tão feliz que eu falei, poxa, que legal. Eu nem tô tão presente, mas ela acha que tá, sabe? E aí eu falei, que legal. E ela fazia, tipo, mesmo por mim. E aí, cara, por muita coincidência, com o episódio de hoje também, hoje eu tava descendo pra ir no metrô, pra ir pro trabalho. Eu esbarrei num cachorro na rua. E aí o cachorro tava com a coleira e ela tava segurando esse cachorro. Mentira! Cara, sério? Faz, tipo assim, uns 2 anos que eu não vejo ela. Mentira! Coincidência. Que coincidência. Nada na vida é coincidência. Nada, coincidência. Aí eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, e aí as duas assim, tipo, em choque, porque ela tava em Dubai, ela tava no Chile, ela foi pra Colômbia. Tipo assim, cara, eu nem sei onde ela para, porque ela tava em 1000 lugares. E ela falou, não acredito que agora você mora em Graça. E eu falei, eu também. Ai, que fofa. Que bonitinho! Então, e aí foi muito legal. A gente combinou de tomar um café semana que vem, algo assim. Mas enfim, são amizades que nem é uma amizade que a gente é melhores amigas de sangue ou da vida, ou sei lá. Mas que a gente só conseguiu manter por essas pequenas presenças que a gente fazia questão de fazer. Mesmo com a rotina apertada. Conexões especiais também. Conexões especiais. Às vezes não é nem fazer muito, é fazer com intenção. Fazer com intenção. intenção, E isso me lembrou também em paralelo que, tipo, eu já tive outras pessoas me falando, por que eu não consigo conectar com tal... De novo, esse negócio da conexão. Mas por que eu não consigo conectar com as suas amigas? Por que eu não consigo conectar... Gente, eu não sei. Tipo, você tem que se fazer presente também. Exato. Presença é tudo. Se a pessoa tá vendo ali que você tá se esforçando, ela vai querer estar com você, né? Sim. E eu acho que isso é o mínimo. Também. É difícil, é uma coisa que realmente tem que vir naturalmente. Eu acho que relacionar isso, tirar a carcaça, se permitir essa troca, sem julgamento, assim, estar literalmente aberta e pra se doar também, né? Doar o próprio tempo, doar atenção. E eu acho que falando de conexões especiais, assim, e de pessoas que se doam, quando eu cheguei aqui, eu tive uma pessoa muito especial pra mim, muito. Eu acho que até vocês sabem quem que eu vou falar. Que é o Tomzinho. Gente, ele... Tomzinho, eu vou ver ele esse mês. Achei que era outra pessoa. Não, é porque realmente o Tom... Eu não sei, eu não tenho palavras pra ele, porque ele faz tudo. Ele é uma pessoa muito genuína, né? Genuína, de coração aberto. Tipo, eu lembro, eu cheguei, a gente ia fazer trilha, ele levava o sanduichinho embrulhado pra cada pessoa. Eu acho isso massa. Ele é muito bom. Vocês lembram eu contando isso pra vocês? Gente, o Tom, ele é a pessoa... Você sente família
perto dele, entendeu? Ele é uma pessoa anfitriã, Ele- assim, ele né? gosta. Vida. Né? Não precisa Pequenas. fazer muito, Não. exato. É os pequenos detalhes que fazem ele ser a pessoa que ele é e faz você se sentir acolhido perto dele, sabe? Nossa, é eu tô uma morrendo de coisa. saudade do Tomzinho. É uma que coisa lindo, muito saudade. louca. Vocês que convivem também sabem do que É. eu tô falando, porque ele é um exemplo, assim, de pessoa que desse episódio que a gente tá falando, que é Não é? 100% se doando e não é por, igual você falou, amiga, não é porque ele quer de volta, não é isso? Não, É mas porque é dele, é da É personalidade dele. Ele é genuíno. É genuíno. Querido, nossa, eu tô tão ansiosa pra encontrar com ele. Ai, Ele que bom. mudou, gente. Ele tá Ah, em não, nem vou Madrid falar desse agora. tema, senão já vou chorar, gente. Vamos mudar aqui de tema. Mas É isso, né? A gente tem que, às vezes, parar, refletir e. Cara, ciclos mudam, pessoas também. Eu acho que no final das contas a gente sempre vai estar com pessoas similares a gente. A gente vai acabar encontrando o que nos é recíproco. Isso. E não ser nem 8 nem 80, né? Nem É, se um doar equilíbrio. 100%, não precisa ser uma Madre Exato. Teresa de Calcutá. É ela que é famosa É, por se doar. aham, isso. E também não precisa se fechar no seu mundo, né? Exato, eu acho que Equilíbrio é muito importante isso do equilíbrio que você tá falando, amiga, porque tem muita gente que sempre se coloca em segundo lugar. Né? Então, para essas pessoas, é muito bom ter essa luzinha acesa É, o de contrário. de que você também é a prioridade para Sim. você, né? Então, não se negligenciar, Não deixar de Não, segundo é, plano. não se deixar de olhar para você, mas também não focar só em você e saber que você vive em sociedade, saber que você tá rodeada de pessoas e conexões e que ninguém quer conexões que nadam na piscininha rasa. Não, nada de, Ninguém quer. de coisa vaga aqui, não. É. Vaga e vazia. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E comentem, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem escutar. Compartilhem, Dê curtam. like. Família. Com aquele amigo que tem que estar mais presente, manda esse. vídeo Manda aí. assim, em direto, ó. Pá, toma aí. Direta reta. Nossa, mas muito legal o tema. Eu acho que é gostoso, assim, É você. importante essa reflexão. É importante, morando fora, principalmente. Sim. A gente lembrar que tem que nutrir coisas importantes, saber o que é prioritário pra você e cuidar disso, né? É isso. Cuidar de quem corre ao meu lado, de quem te faz bem. É isso, a música. Ó. É de chorão também. Chorão. Então, beijo. Um beijo. Até a próxima, gente. Hasta luego!